Olá, estudantes, tudo bem? Prazer em revê-los. Professor Fábio da Silva Rodrigues falando por aqui. Vamos continuar e hoje finalizar a nossa jornada de conhecimentos sobre aprendizagem referente a recrutamento e seleção, esse tema tão instigante, tão importante, tão necessário à gestão das organizações contemporâneas. É um tema importante para a gestão das organizações, para a gestão de pessoas, fundamental para que os processos de recrutamento e seleção sejam justos, igualitários, acessível a todo tipo de pessoas, e isso é a função principal nossa, de administradores, gestores de pessoas, que são responsáveis por atrair as pessoas para trabalharem nas organizações e contratarmos essas pessoas para que elas produzam na nossa organização. Atrair esses talentos é fundamental, que eles tenham qualidade no trabalho que desenvolvam, mas nós também temos que ser justos e equilibrados nesse sentido, de procurar promover a igualdade, a justiça em todos esses momentos em que nós selecionamos pessoas para trabalhar conosco nas organizações. A mão de obra, as pessoas, são a grande riqueza das organizações. Isso a gente não cansa de dizer. Para finalizar agora, é importante a disciplina entender que as pessoas são a grande riqueza das organizações. Dois pontos importantes, na minha visão, nos últimos anos que se diferenciam, que as organizações que têm vantagem competitiva se diferenciam, são aquelas que investem em formação, ou seja, conhecem, têm informação sobre o negócio, investem em tecnologia, conhecem muito bem os seus clientes e consumidores, e aquelas que conhecem os seus colaboradores. E antes de conhecer o colaborador, treinar, capacitar, desenvolver as pessoas que já estão na organização, inicia-se pela primeira etapa desse processo de gestão de pessoas contemporânea, né? Que é o recrutamento e seleção. Buscarmos recrutar pessoas certas para os cargos adequados, para os locais adequados, é o grande desafio nosso nessa disciplina. Entender como funciona o processo, a primeira unidade a gente viu desde o que é o recrutamento, depois na primeiro módulo, né, recrutamento, segundo módulo, seleção, terceiro módulo, modernas práticas, uso de tecnologia e novos desafios e oportunidades no recrutamento e seleção. E na unidade, melhor dizendo, no módulo 4, nós estamos trabalhando sobre o nosso projeto de extensão, ou seja, aquilo que a gente aprendeu ao longo dessa jornada, dessa trajetória de conhecimento, nós estamos aplicando isso e vamos aplicar isso na realidade das organizações, no cotidiano das empresas. Então, esse ajuste, essa abertura da unidade, creio que seja importante resgatar tudo que a gente já viu e aplicar toda a energia que a gente tem acumulado ao longo desse trajeto nessa disciplina agora, nesse momento específico, nessa atividade específica, melhor dizendo, que é a ação de extensão. Na primeira unidade desse módulo 4, a gente falou sobre o planejamento, de como será, o que é extensão, o que é uma carteira digital, o que é uma micro e pequena empresa, esses conceitos basilares para a gente entender o objeto de pesquisa e o que nós vamos fazer, o que nós vamos entregar, o que nós temos que entender do gestor, o tipo de metodologia que será utilizada, e agora a gente destrincha um pouco mais sobre essa metodologia, sobre a forma de alcançar essas informações. Então, eu foco nesse como fazer. Acho que é o importante agora nesse momento, entender o como fazer esse trabalho, tá ok? Nesse ir ao campo, ir às organizações, ir à sociedade, nós temos nesse módulo 4, recrutamento e seleção, uma cartilha digital, que é a nossa proposta. Na unidade 2, basicamente, estudarmos sobre a realização da ação de extensão, a elaboração de uma cartilha digital com orientação a pequenas e médias empresas sobre como proceder no processo de recrutamento e seleção de pessoas. Esse é o foco da nossa unidade 2. Iniciando com algumas instruções gerais, né, contextualização, introdução sobre o assunto, parto de instruções gerais. De forma geral, o que precisamos saber para elaborar essa cartilha digital? A gente viu na unidade anterior o que é uma cartilha, o que é uma cartilha digital, qual que é a sua finalidade. Basicamente, nós teremos que criar um material de fácil comunicação, com um público-alvo bem definido, que no caso são os empreendedores, donos de pequenos e médios negócios, para que eles possam ser instruídos sobre como recrutar e selecionar pessoas. A ideia do trabalho é envolver-nos dessa forma com esses empreendedores. E o que fazer? Elaborar uma cartilha digital sobre o processo de recrutamento e seleção para micro e pequenas empresas. Esse é o foco do nosso projeto que nós teremos como intenção.
O nosso foco, médias e pequenas empresas que não possuem acesso rotineiro às ferramentas de recrutamento e seleção. Pode ser que você encontre uma pequena e média empresa que tenha prática de recrutamento e seleção. A gente não pode imaginar que não exista nada. Então, tem alguma coisa ali, mesmo que seja rudimentar, que seja feito, você deve considerar no seu processo de entrevista com o gestor ou com o responsável por recrutamento e seleção dessa organização, vai que a empresa tem um gestor ou tem um funcionário específico que faz essa etapa. Talvez uma empresa familiar, é o filho do dono, a esposa do dono, não é? Então, a gente pode saber que tem uma pessoa ali que faz, mesmo que seja rudimentar, um mecanismo de recrutamento e seleção. A gente vai ter que entender como é. Não é chegar dizendo, ó, tá errado o que você faz, vocês devem fazer assim, vocês têm que aprender como é que se faz. Não, não é essa soberba, nunca ajuda em nada. É uma posição de humildade, de tentar entender como eles fazem, que eles fazem de alguma forma. Ou que seja um anúncio na internet ou no classificado para contratar, um contrata-se, ou que seja um boca a boca, ou que seja indicação de funcionário. A gente vai ter que tentar entender o que funciona naquela empresa. Talvez naquela empresa funcione a indicação de outros colegas de trabalho. Naquela empresa funcione a indicação de outros colegas de outras empresas, ou da sociedade de forma geral, alguém que você conheça. A indicação possa ser algo que funcione lá. Você vai ter que tentar pegar aquilo que já é feito e inserir nesse novo modelo que vocês aprenderam, mais contemporâneo de recrutamento e seleção, e auxiliar a empresa nesse processo. Por exemplo, se a empresa tem um Instagram e ela não utiliza o Instagram para fazer o inbound recruiting, que nós vimos, né? Usar as redes sociais para divulgar o nome da empresa, a marca da empresa e uma vaga, por exemplo. Você pode usar o Instagram da empresa não só para vender produtos, mas também para contratar novos colaboradores ou para recrutar novos colaboradores e depois selecioná-los. Então, a ideia é usar as ferramentas que a empresa já tem e melhorá-las. Onde vai ser realizado? Local, nas micro e pequenas empresas da sua cidade. Você não vai ter que se locomover da sua cidade para outra cidade e realizar o trabalho. Não. Na sua própria cidade, no seu bairro, você consegue realizar esse trabalho. E ele vai ser desenvolvido de forma individualmente. Então, cada um vai fazer o seu trabalho, não é um trabalho em grupo, justamente pela questão de facilidade de cada um desenvolver na sua localidade, na sua cidade, no seu bairro, né? No mercadinho, na padaria, na sorveteria, no açougue, no posto de combustíveis, o que está mais próximo a você ali que possa, e você primeiro vai ter que saber do gestor, do empreendedor, se ela é uma micro ou pequena empresa, conforme a classificação que nós vimos na aula anterior. O objetivo geral da ação de extensão desse projeto em si, né? Objetivo geral, elaborar uma cartilha digital com orientações sobre recrutamento e seleção de pessoas para micro e pequenas empresas a partir da análise da organização. É o que está no nosso documento de referência, no roteiro que foi passado para vocês, sobre a ação de extensão, é esse exatamente o objetivo que se encontra lá. Elaborar essa cartilha com orientações, como a gente vem falando ao longo da disciplina. Orientações sobre recrutamento e seleção para micro e pequenas empresas. Uma grande empresa pode utilizar? Pode. Uma MEI pode utilizar? Pode. Mas o nosso foco são micro e pequenas empresas. E o importante, a partir da análise da organização, não é simplesmente propor uma cartilha e chegar e jogar lá e está feito. Não. É entender a realidade, quais são as dores da empresa, as dificuldades que o empreendedor enfrenta ao recrutar e selecionar pessoas, numa entrevista com esse gestor ou responsável pelo recrutamento e seleção, entendendo as dores, as realidades. Quando eu falo dores, os problemas que ele enfrenta no dia a dia, no cotidiano, para recrutar novos colaboradores. E o que ele enfrenta nesse processo de problemas e dores é o que nos interessa para a gente tentar sanar esses problemas. Nesse diagnóstico, como eu falei na aula anterior, buscar soluções. Analisar a organização é isso, entender qual é a sua realidade e o que ela precisa de fato e o que a gente pode ajudar. Quanto à ação de extensão, no que se refere a seus objetivos específicos, dividir em várias etapas esse objetivo geral, em subetapas, para facilitar o processo de aprendizagem. Primeiro, nós devemos definir a micro ou pequena empresa em que será desenvolvida a pesquisa. Onde vai ser desenvolvida essa pesquisa? Em qual cidade, em qual bairro, em qual empresa, que negócio, que ramo, que setor, quantos empregados tem, qual que é o faturamento. Então, entendendo se ela é uma microempresa, o mais importante, você não vai perguntar para a empresa assim, para o empreendedor, qual que é o seu faturamento, ou quantos empregados você tem. Muito menos qual é o seu faturamento. Mas você vai ter que primeiro saber se ele é uma micro ou pequena empresa. Esse que é o foco principal da primeira abordagem que você vai ter. Se for alguém que você conhece, melhor ainda. Mas buscar saber se é uma micro ou pequena empresa e já definir, selecionar essa empresa e começar a pesquisa no mesmo dia, para não ter problema depois da empresa desistir no meio do caminho.
Investigar e analisar o processo de recrutamento e seleção em uma micro ou pequena empresa. Vocês vão investigar como é feito o processo de recrutamento e seleção nessa micro ou pequena empresa. Entender, a partir do gestor ou do responsável pela atividade, como é realizado esse processo de recrutamento e seleção. Como eu havia dito anteriormente, existe algo que é feito. Pode não ser no modelo formal, como os clássicos e os manuais de gestão de pessoas definem que deve ser feito, mas ele faz de alguma forma. Mesmo que seja rudimentar, simples, mas ele realiza algum processo. Tentar aprimorar a forma como ele executa, tentar melhorar a forma como ele executa é o nosso desafio. Não tentar dizer que o que ele faz está tudo errado. Não é essa a nossa intenção. Nossa intenção é tentar entender as ferramentas que ele dispõe, que ele utiliza, e tentar oferecer novas ferramentas de gestão de pessoas para recrutar e selecionar colaboradores. Terceiro objetivo específico, elaborar uma cartilha digital com orientações às pequenas e médias empresas sobre como proceder no processo de recrutamento e seleção de pessoas. É a elaboração da cartilha. Esse é o produto que nós vamos entregar aos empreendedores. Essa cartilha contendo orientações gerais sobre como proceder, sobre como realizar o processo de recrutamento e seleção. Dar a devolutiva ao empresário, apresentando material desenvolvido, orientando em como o mesmo pode ser utilizado no cotidiano da organização. Como o empreendedor vai usar esse material, essa cartilha digital, que dá informações, apresenta informações sobre recrutamento e seleção para pequenas e médias empresas no seu dia a dia. Esse é o grande questionamento. Você vai utilizar dessa forma. Vai ter um passo a passo. Primeiro, você deve realizar isso. Primeiro, descrever o cargo que será contratado. Segundo, realizar... Você vai criar um passo a passo conforme vimos na teoria. Então, cada trabalho vai ter uma cara específica, uma máscara específica. Um não vai ser igual ao outro, o roteiro é o mesmo, mas cada um vai ter uma realidade de aplicação. Ok? No que se refere à metodologia, é importante que nós destaquemos que é essencial para a execução desse trabalho. A metodologia, eu costumo dizer, de qualquer trabalho, é como se fosse uma receita de bolo. Você vai fazer um bolo, lá tem um modo de preparo. Aquele modo de preparo seria a metodologia, o como fazer. 500 gramas de ingredientes e como fazer, né? 500 gramas de farinha, 1 xícara de óleo, 2 colheres de açúcar, 3 ovos e 1 colher de manteiga. Como fazer? Misture os ingredientes secos e depois coloque os outros ingredientes e bata no liquidificador, por exemplo. O passo a passo. Então, a metodologia é o processo, é o passo a passo da execução de qualquer trabalho acadêmico. E assim é com o nosso trabalho de extensão também. Primeira etapa do trabalho, seleção da empresa. Vocês vão descrever, escolher essa empresa, é uma micro ou pequena empresa da sua cidade ou região, como a gente já vem batendo e falando ao longo da disciplina. A etapa 2, após selecionar a empresa, eu vou aprofundar teoricamente sobre o assunto. Faz-se essencial retomar o quê? Retomar a teoria. Voltar na teoria que a gente indicou, Dessler, Silva e Schiffer, Dos Santos e Loss, Ribeiro e Jordani Pires, para compreender da teoria MPE e sobre elaboração de cartilha. O que é recrutamento e seleção, como se aplica a pequenas empresas, micro e pequenas empresas, isso que é a elaboração de uma cartilha, entender essas diversas fontes. Posso pegar diversas outras fontes, professor? Pode, desde que sejam boas fontes, consistentes, pode pegar outras fontes sim para te ajudar. Não vai pegar uma fonte ruim, né, que prejudique o seu trabalho. Busque uma fonte de qualidade para ajudá-lo na elaboração dessa etapa. Etapa 3, coleta de dados. O que vocês vão fazer nessa etapa 3? Estudar, entender e se apropriar do roteiro de entrevista disponibilizado. Eu disponibilizei um roteiro, é uma criação minha, desenvolvi um roteiro de entrevistas, mas que vocês vão se apropriar do roteiro de entrevistas e, se preciso, adaptar esse roteiro à sua realidade, à realidade da empresa que vocês vão pesquisar. Então, não tem que seguir exatamente como está daquela forma que eu propus. Eu fiz uma proposta de trabalho que vocês podem ajustá-la. Usar nada interessante? Creio que não. Alguma coisa daquilo tem que usar, porque ele é um direcionador, dá um norte para vocês de como fazer. Mas vocês podem adaptar, tirar questões, inserir questões, redigir novamente alguma questão de acordo com a sua realidade, da sua pesquisa e da empresa que você fará a pesquisa específica, ok? Na etapa 3 ainda, na coleta de dados, né? Buscar os dados da pesquisa. Você pode tanto anotar as respostas do gestor ou de quem fez conceder a entrevista para você, responsável
pela gestão de pessoas da empresa, bem como gravar caso o mesmo autorize. Então, se for gravar a informação, a entrevista, busque primeiro a autorização desse gestor ou desse respondente. Ó, posso gravar a entrevista? Você permite que eu grave? Porque eu não vou usar esse áudio seu de forma nenhuma, não vai ser divulgado para ninguém, é só para eu poder depois transcrever a sua fala de forma digitada, né? Não vou usar o seu áudio para nenhuma finalidade. Se a pessoa permitir, ótimo. Tire fotos, faça vídeos, registre a ação se permitido. Aquele relatório que eu citei lá anteriormente, que é o produto que vocês vão entregar nessa atividade específica, vocês devem fazer com que nele conste fotos, vídeos, se possível, para vocês postarem também. Então, o ambiente virtual de aprendizagem vai estar todo disponível para vocês postarem vídeos. Então, façam um vídeo. Vocês são jovens, antenados, né, sabem como usar as tecnologias. Façam vídeos dessas atividades, registre com fotos, insira no relatório de vocês, de extensão, registre a ação, se permitido também. Pergunte à empresa se é permitido realizar esse tipo de atividade. O vídeo, é interessante que faça um vídeo de como funciona, da fachada da empresa, né? Que vocês peguem esse vídeo para vocês realizarem a atividade. Etapa 4, análise de dados. A entrevista do gestor deverá ser analisada e servir de subsídio à construção da cartilha digital sobre recrutamento e seleção. Então, a partir da entrevista do gestor, vocês vão utilizá-la como subsídio, como base, para que vocês possam interpretar e construir a cartilha digital de vocês. Que informações são importantes? Sobretudo, as carências, as brechas, as dificuldades, as dores que ele encontra, esse empreendedor, no processo de recrutamento e seleção. Neste momento, não se deve simplesmente copiar as respostas do gestor. Não é isso que eu quero, não é isso que nós queremos, não é isso que a FMS quer. Vocês copiem as respostas e transplantem. Não. Fazer uma análise, usar as respostas como referência para construir o produto que vocês propuseram, a sua cartilha digital. Então, a partir do que ele disser, das dores que ele apresentar, dos problemas que ele indicar, vocês vão construir esse material. Etapa 5, final, elaboração da cartilha. A partir desses dados coletados e analisados, o estudante deverá elaborar uma cartilha digital, que é o produto que nós vamos entregar a esse empreendedor, sobre recrutamento e seleção em microempresas, micro e pequenas empresas, e fazer a devolutiva ao empreendedor. O que é devolutiva? Devolver para ele esse material. Se quiserem imprimir bem, para ficar mais bonito visual, é a critério de vocês, mas não quero gerar nenhum gasto para vocês extra. O arquivo digital em PDF ou da forma como vocês julgarem melhor, feito no arquivo Canva, ou no programa Canva, ou no PowerPoint, da forma como vocês conseguirem fazer com a habilidade que vocês têm, vocês consigam fazer essa cartilha visual, com pouco texto corrido, frases curtas, objetivas, com passo a passo, direcionando a esse empreendedor o como proceder no recrutamento e seleção. O relatório, conforme a metodologia que eu havia dito, contendo fotos e o Canvas, a cartilha digital, bem como um registro em vídeo da ação de extensão, deverão ser enviados via AVE. Isso é determinação da própria instituição. Então, vocês devem, pelo FMS Digital, desenvolver o relatório, conforme a metodologia, contendo as fotos, como eu acabei de dizer, e o Canvas, que vocês utilizaram, né? Dessa cartilha digital também, bem como um registro em vídeo da ação de extensão devendo ser enviadas via AVE. Então, se você tiver alguma coisa, um print do Canvas, você pode colocar nessa tela também, sem problema. Quando eu fui desenvolvendo a minha cartilha, dei um print do Canva, pode ser a própria cartilha também. Então, o Canva, às vezes, tá desnecessário. Ele é o Canva, tá? Sem o S, quando vocês forem procurar na internet. Tudo bem? Sobre o instrumento de coleta de dados, a empresa se classifica como micro ou pequena empresa. O primeiro questionamento que eu tenho nesse roteiro é classificar a empresa quanto ao seu porte. Ela é uma micro ou pequena empresa? Tente não perguntar pelo faturamento, como eu disse, perguntar principalmente para o dono ou para o gestor se ela é uma micro ou pequena empresa, e ao longo da conversa, o assunto vai se desenrolando. Se ele disse que é uma micro ou pequena empresa, fechou. Não tem que perguntar o faturamento, não tem que perguntar quantos empregados tem, especulando demais. Se ele disse que é uma microempresa, você vai usar como referência a informação que ele te passou. Se ele disse que é uma pequena empresa, você também vai utilizar a informação como ele te passou. Qual o número de colaboradores que prestam serviço à empresa? Você tentar desconsiderar os terceirizados. Nesse caso, quem é terceirizado não importa para a nossa análise. São os empregados registrados na organização. Os colaboradores estão vinculados àquele CNPJ da empresa. Quantos são esses empregados?
que funções ocupam, que setores ocupam, ou seja, saber um pouquinho mais. Eu coloquei qual o número, mas é entender sobre os colaboradores, né? Quantos são, que cargo que eles desempenham, o que eles fazem nessa empresa, entender sobre esses colaboradores, o que eles, que funções executam, fundamental. Como é desenvolvido o processo de recrutamento e seleção? Como é realizado na empresa esse processo de atrair pessoas e escolher o melhor funcionário, o melhor colaborador para a empresa? Esse é o questionamento principal. É aí que vocês vão encontrar os problemas, as dores desse empreendedor. A gente entendendo como é desenvolvido, a gente vai saber quais são os problemas que a gente pode fazer para melhorá-lo. Existem falhas no processo? É aí que são as brechas, os problemas encontrados. O que a gente pode fazer para melhorar esse processo? Essas brechas indicadas, esses problemas, como eles podem ser melhorados? É aí que vai consistir o trabalho de vocês. Aquilo que o empreendedor disser que é uma dor, que é um problema, que é uma dificuldade que ele enfrenta no dia a dia da empresa, você vai buscar tentar solucionar no âmbito do recrutamento e seleção para elaboração da cartilha e devolver a esse empreendedor. Utiliza alguma empresa de suporte para recrutamento e seleção? Ele tem alguma assessoria externa para fazer esse recrutamento e seleção? Ele faz por conta. É importante a gente saber isso. Geralmente fazem por conta, mas não partamos do pressuposto preconceituoso de que nenhuma micro e pequena empresa tem suporte. As pequenas empresas provavelmente tenham, as micro talvez não. Pode variar. Realiza a descrição de cargos? Então, se ele tem essa descrição de cargos escrita, formalizada, ou é só da mente dele, está tudo na cabeça do empreendedor, ele é centralizador, está tudo nele centralizado, todo nele centralizado o negócio, é importante a gente entender essa realidade. Questão 7, né? Quando contrata, sabe exatamente, qual tipo de profissional está buscando no mercado de trabalho? Então, entender ali, quando contrata, qual o tipo de profissional que você está buscando no mercado de trabalho? Entender desse empreendedor que tipo de pessoa, de profissional que ele busca no mercado de trabalho ao fazer a contratação. O perfil que ele busca, se ele tem bem definido a descrição de cargos, ele deve saber qual tipo de profissional que ele busca e que mecanismos que ele utiliza para conseguir contratar esse colaborador também. Acho que é interessante, não está aqui como questão, mas quais os mecanismos que ele utiliza para contratar pessoas? Que recursos que ele utiliza? Na 8, pergunta sobre recursos tecnológicos. Se ele usa recurso tecnológico, alguma ferramenta tecnológica, ou redes sociais para atrair candidatos para a vaga. Se sim, como que ele procede? Ele usa, por exemplo, o Instagram da empresa ou o Facebook para auxiliar no processo de recrutamento e seleção? É um ponto importante. Você pode, pois, na cartilha, inclusive, sugerir que ele use o Instagram, ou, se ele permitir o acesso, criar no Instagram dele uma possibilidade que ele possa recrutar. Se ele estiver recrutando alguém, você ajudá-lo de alguma forma a recrutar e selecionar um colaborador, principalmente recrutar, que é a ideia de criar um anúncio, um post no Instagram, falando sobre a vaga de forma adequada, bem feita, bem escrita. Então, talvez usar a oportunidade para mostrar o trabalho de vocês. Quais erros e acertos costuma cometer no processo de recrutamento e seleção? É aqui que você vai encontrar a base material para elaborar a cartilha de vocês. Os erros que ele comete, as falhas, o que poderia ser melhor, é um ponto importante dessa pesquisa. Se contrata de forma estratégica ou apenas preenche vagas em aberto? Se ele faz no modelo antigo só, preenche vaga que está aberto e pronto, ou se ele tem uma contratação estratégica, pensando nas competências dos colaboradores ou não, só preencher cargos vagos. Outras questões, acrescentar ou adaptar conforme o tipo de empresa e interesse e curiosidade do estudante pesquisador. Você pode modificar esse roteiro, pode alterar, pode tirar alguma, acrescentar outra, sem descaracterizá-lo, né? Isso que é mais importante. Não pode mudar a essência do instrumento de coleta, mas pode ser adaptado. Importante, eu coloquei ali atrás sobre, voltando um pouquinho, né? Sobre se a empresa, entre a 7 e 8 eu falei se a empresa utilizava algum mecanismo, né? Que mecanismos que ela utilizava para contratar, você poderia colocar nessa 11 aqui. Que tipo de instrumentos ela usa para contratar os colaboradores? A gente entender. É a indicação, é o boca a boca, indicação dos próprios colaboradores ou de amigos, como funciona esse processo de recrutamento e seleção. Então, estudantes, continuando sobre o nosso instrumento de coleta de dados, após as 11 questões que nós apresentamos como referência, é importante reforçarmos, né? Nós estamos na educação à distância, a ideia da proposta apresentada
é que seja um apoio para vocês, estudantes. Vocês estão, cada um na sua cidade, cada um no seu polo, então o roteiro serve como uma referência. Às vezes algum aluno possa pensar, se algum estudante possa pensar, eu não sei o que perguntar para o empresário, para poder formular a minha cartilha. Esse roteiro é apenas uma referência, então as 11 questões são uma referência que pode ser, como eu já havia dito, reforço para vocês, que vocês utilizem todas, ou utilizem 2, ou 3, ou 4. É importante para conhecer a realidade da empresa, mas nem todas as questões precisam ser feitas. Então você, no bate-papo ali, nessa entrevista que a gente chama de semi-estruturada, você tem um roteiro, mas a conversa vai acontecendo com o empresário. Então a gente tem ali um primeiro ponto, né? O roteiro serve apenas como uma referência. Ele é uma trilha, um caminho para você seguir. Você vai ajustando conforme o bate-papo com esse empresário ou pela pessoa responsável pelo recrutamento e seleção. Tudo bem? Outra questão, não se deve ficar preso ao roteiro de perguntas. Aquele roteiro ali não pode ser engessado para você. Pergunta e resposta, não. Ele é uma guia, um norte para você fazer um bate-papo com o empresário. Por isso que você não precisa usar todas as questões. Pode ser que você, no bate-papo, já tenha respondido uma questão que está lá, por exemplo, a 10ª questão, a 9ª questão. Pode ser que ali na 3ª questão, você já tenha discutido aquele assunto. Não vai retomar o assunto novamente. Outro aspecto, né? Essa entrevista ela é semi-estruturada, como eu havia dito. É um roteiro pré-determinado para orientá-lo nessa condução da entrevista. Não é obrigatório fazer todas as perguntas, então, mais uma vez, ratifico com vocês guiam, tomam esse trabalho como uma guia, como um trabalho que eu desenvolvi para facilitar a vida de vocês. Não é perguntas e respostas, não vou exigir que vocês entreguem pergunta e resposta de tudo que foi feito. É apenas utilizar isso como subsídio para vocês conhecerem a realidade da empresa, fazerem um diagnóstico da empresa, para conseguirem terem subsídios para fazer esse material que é a cartilha sobre recrutamento e seleção. Você deve fazer apenas os questionamentos pertinentes, aquelas questões que forem pertinentes. As que não forem pertinentes, as que não fazem sentido, você não faz. Então você analisa ali no bate-papo aquilo que vale a pena ser feito ou não. Previamente você pode fazer também, falar, eu não vou perguntar sobre redes sociais, eu não vou perguntar sobre se é feita descrição de cargos, acho muito pesado. Não sei, você analisa de acordo com a empresa, com a realidade que você percebeu no primeiro bate-papo, as questões que valem a pena ou não valem a pena a serem feitas. As questões podem ser adaptadas conforme a realidade da empresa, então você pode adaptar conforme a realidade da empresa, ajustar conforme cada caso específico. E o mais importante é o conteúdo obtido, é isso que a gente se interessa nesse roteiro elaborado, para que vocês tenham material, tenham subsídio, tenham matéria-prima para conseguirem diagnosticar a realidade da empresa, entender o que ela realmente tem como um problema, se caso ocorra um problema, e o que vocês podem fazer para contribuir para melhorar essa situação, com a elaboração da cartilha. Cartilha digital, passo a passo. Primeiro passo a passo, delimitar o tema, objetivo e o público-alvo. É o fundamental da cartilha. Delimitar para quem você vai fazer esse material. O público-alvo, os empreendedores, basicamente, que vocês vão atender nessas micro e pequenas empresas. O segundo passo da cartilha digital, buscar a relevância do tema em pesquisa de campo, fontes bibliográficas, artigos e cases. Entender, basicamente, sobre o tema. Nos materiais que nós temos de apoio, já te dão um suporte interessante para entender o que é recrutamento, o que é seleção. Tem que estar afiado, tem que estar sabendo sobre tudo isso para conseguir produzir um material de qualidade. Buscar as referências, citá-las quando necessário, só quando necessário. Não é um trabalho acadêmico essa cartilha, né? É um trabalho que vai ser voltado para os empresários, então tem que ser uma linguagem dinâmica também. Terceiro passo, definir como será a distribuição de material, nesse caso é online, né? Aqui a orientação geral dos autores é sobre online ou impresso, nossa forma será online. Como eu disse, quem quiser enviar um impresso para a empresa, um material impresso, pode fazer também, mas não estou sugerindo isso para não gerar gastos para vocês, gastos extras nesse momento. Então você pode fazer de forma online, combinar a melhor forma de enviar, por e-mail, por WhatsApp, e formalizar essa entrega. É a devolutiva que nós costumamos dizer. Quarto passo, pesquisar, estudar e montar o roteiro da cartilha. Vocês vão fazer o esqueleto da cartilha no PowerPoint ou no Canva, onde vocês acharem melhor, para entender como vai ser estruturado. A primeira eu vou falar sobre o que é recrutamento e seleção, depois vou falar sobre o passo a passo, sobre recrutamento e seleção, posso falar sobre os principais erros cometidos pelas micro e pequenas empresas, ou seja, criar um conteúdo atrativo, usar imagens, usar cores interessantes
e manter uma sobriedade também no material, tá ok? Quinto passo, revisar o roteiro e a ortografia, ver se ficou bom o que você fez, fazer um pente fino, se tem erro de ortografia, se tem algum problema de ortografia, passe para alguém dar uma lida, alguém que seja, a gente fala logicamente, alguém bom em português, né? Alguém que entende revisar português, para que você possa ter a segurança nesse aspecto. Sexto passo, definir o programa, aplicativo ou site que será montada a cartilha, Canva, Word, PowerPoint, né? Então, qual é o aplicativo que você vai utilizar para fazer esse programa? O roteiro pode ser feito na mão, né, se você quiser, ou no Word, ou no PowerPoint, quiser fazer no próprio computador, mas é o primeiro esqueleto, depois o sexto passo é escolher o aplicativo e realmente começar a elaborar a cartilha. O Canva, ó, Canva sem S, aqui tá certo, muito bom, ele é prático, tem imagens gratuitas que você pode utilizar, imagens, textos prontos, bases prontas de base para você fazer o que você pretende. Você pode pesquisar lá, creio eu, cartilha, tem várias coisas que você pesquisa. Cartaz, post, procure cartilha se tem alguma coisa e tente fazer algo semelhante. Ou PowerPoint também, que é o mais utilizado. Sétimo passo, confeccionar a cartilha, definir o tamanho, escolher fontes, ilustrações e cores. Dentro do programa, já começar, a partir do roteiro pré-definido, fazer a cartilha. Definir o tamanho dela, escolher fontes, ilustrações, cores, imagens, preocupar-se com a qualidade visual do trabalho, é fundamental. Não deixar muito carregado de informações limpas, claras. Oitavo passo, escolher o tipo de papel ou plataforma para divulgação da cartilha. No caso, o nosso não é papel porque não é impressa, era um material geral, mas a plataforma que será divulgado. Quem for imprimir, não imprime material caro não, né? Quem quiser levar para a empresa, imprima no material possível, né? Que fique bonita, mas não precisa um material gráfico, que é muito caro uma cartilha no material gráfico. Né? Se você quiser imprimir no material mais simples e levar para a empresa, é uma opção. Mas o digital, que é o que nos interessa, deve ser feito com boa qualidade, para que a empresa tenha um material de qualidade para seguir também. Muito cuidado com os erros de português. Faça uma revisão, peça para alguém ler, como eu havia dito anteriormente. É fundamental isso aí. Não é legal vocês, como alunos do FMS, mandarem o material para a empresa com erro de português. Então, cuidado com a ortografia, cuidado com a forma, cuidado com o conteúdo do material. Por fim, a gente falou aqui sobre a cartilha digital, sobre como vai ser a atividade específica, o acesso às empresas. A proposta é que vocês consigam vivenciar na prática aquilo que vocês estão vendo na teoria, na disciplina. A gente parte do pressuposto, né, que as pequenas e médias empresas costumam utilizar com menor incidência as ferramentas de recrutamento e seleção. Elas utilizam menos essas ferramentas de recrutamento e seleção, perdem competitividade por não utilizarem ferramentas básicas, coisas simples poderiam ser utilizadas. Uma entrevista, por exemplo, seria fácil de ser utilizada e não é utilizada. Uma cartilha digital pode ser útil no dia a dia da empresa, no cotidiano da empresa, obviamente que sim. Facilitar a dinâmica diária da organização, em como recrutar e selecionar talentos. É fundamental a conexão em teoria e prática para a aprendizagem integral. A gente não tem aprendizagem boa se for só teórica, da mesma forma, não é completa se for apenas prática. A gente tem que juntar as duas coisas, a teoria e a prática, para que vocês tenham conhecimento prático consolidado, ou seja, sustentado em teorias fortes, em teorias consistentes. Os roteiros e instrumentos, mais uma vez, são referências, não são uma camisa de força, né, para vocês obrigarem-se a usá-los a todo custo. Eles são uma referência para que vocês possam se orientarem de como fazer uma pesquisa, mas não são regras para serem utilizadas em todo momento. Tentem não descaracterizar, use o máximo possível que conseguirem, porém, se precisarem ajustar alguma coisa, fiquem à vontade. Tudo certo? Bem, estudantes, essa foi a proposta desse módulo 4, unidade 2, falar um pouco sobre nossa ação de extensão. Me despeço por aqui de vocês da disciplina, foi um prazer estar com vocês, compartilhando algo que eu estudo, algo que eu gosto, algo que eu tive experiência na prática. Espero que tenha sido útil para vocês, que tenhamos trocado experiências. Para a gente que ensina sempre é um processo de também aprender, porque a gente estuda o assunto, a gente troca ideias com os estudantes e aprende com vocês também. Desejo sucesso na vida profissional, desejo sucesso na disciplina e nos estudos. Até mais, bons estudos, tchau, tchau.